Oiê, eu estou visitando um livro que é muito importante para mim e há quem me apelide de Dona Maria dos livros de autoajuda e eu respeito a sua opinião, se você não gosta, tudo bem. Na verdade, para mim, leitura é a coisa mais sagrada que existe na nossa capacidade de aprendizado. E porque quando a gente lê, a gente alcança coisas que talvez não fossem tão fáceis e a gente sai da nossa realidade, se conecta com outras coisas, aprende um pouco mais, enfim. E lendo, a gente aprende. Eu não acho nem que exista uma receita e que, não, é autoajuda, é uma receita, é só fazer igual. Não. Eu acho que às vezes no livro de 200 páginas você vai tirar ali 10, 15 que vão ter valido a pena o livro inteiro, porque aquelas coisas vão se conectar com o que você precisa. E ao mesmo tempo eu também acho que só o fato de você já estar lendo, se você não se conectar com muita coisa, já te ajuda, porque no mínimo você exercita o cérebro, a sua comunicação, a sua forma de falar, enfim. Mas o livro é Coragem de Ser Imperfeita, é um livro premiadíssimo da Brené Brown, onde ela fala sobre a nossa coragem de romper o casulo do medo, da vergonha, da humilhação e vivermos com as nossas fragilidades, né? E a nossa vulnerabilidade. E isso é muito difícil, não só para a gente adulto, quanto como criança. E aí eu passei muito tempo namorando o capítulo 7 desse livro, onde ela fala sobre criando filhos plenos. E aí ela faz uma breve introdução, e eu te convido a ler depois, enfim, mas ela faz a gente pensar um pouquinho que para criar filho pleno, nós precisamos ousar a sermos os adultos que a gente deseja que os nossos filhos sejam. E aí talvez por isso que educar seja tão difícil e tão provocativo e ao mesmo tempo tão duro, né? E aí eu não falo agora na posição de educadora não, eu falo na posição de mãe mesmo. E eu quero me conectar com você nesse vídeo pensando um pouquinho sobre isso. E eu decidi que eu quero falar bastante sobre isso. As pessoas têm me pedido para ouvir sobre educação, sobre filhos, sobre o que eu penso, sobre as coisas que eu acredito que deem certo. Mas enfim, a gente precisa, antes de tudo, antes de querer um monte de coisa para os nossos filhos, nós precisamos ser quem nós queremos que eles sejam. E isso toca muito na nossa vulnerabilidade. Eu fiz algumas anotações, eu vou tentar ser o mais breve possível, não é uma aula, porque, na verdade, eu só queria dividir com vocês, porque isso é tão importante. E eu fiquei pensando nisso tantas vezes, eu fui e voltei. E aí eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, um tem 13 e outro faz 17 agora. E eles são a grande razão de eu estar aqui, inclusive pondo a minha cara na internet, mas a gente precisa entender, né? São questões muito pontuais. Então, falar sobre vulnerabilidade, sobre escassez, o nosso cérebro, ele acaba fazendo com que a gente processe, eu não sei se você tem essa informação, mas o nosso cérebro já foi comprovado, ele processa da mesma forma os nossos traumas emocionais, as nossas vergonhas, as nossas rejeições, da mesma forma que ele processa as nossas dores físicas. Por isso que é tão difícil quando a gente tem que sair dos nossos traumas, porque isso tudo está muito ligado e o nosso corpo, da mesma forma que, sei lá, uma criança quebrou um braço e aquela dor foi absurdamente traumática, e toda vez que ele sentir algo parecido, ele vai se voltar para a emoção daquela dor, porque o cérebro dele foi lá e armazenou aquela dor. Ele faz a mesma coisa com os nossos episódios de vergonha, de não aceitação, de vulnerabilidade, quando nós somos expostos socialmente, quando nós somos rejeitados. O nosso cérebro, ele vai armazenando aquelas informações, as vergonhas que nós passamos, da mesma forma que ele armazena as nossas dores físicas. Ou seja, é muito importante a gente ter em mente que as nossas experiências de vergonha da infância são elas que vão afetar a nossa autoestima e que vão mudar quem nós somos, do nosso nascimento até a nossa vida adulta e a maneira como nós nos enxergamos. Para pensar sobre os nossos filhos, nós precisamos, primeiro, diminuir a lacuna de valores, ou seja, apoiar os nossos filhos. Apoiar os nossos filhos significa o quê? Que nós, antes de tudo,
nós precisamos apoiar os outros pais. E aí você vai dizer para mim, Priscila, que papo é esse? Eu vou te dizer o seguinte, querida, você que está me ouvindo agora. Quando nós gastamos a nossa energia discutindo temas, nós temos filhos pequenos, grandes, adolescentes, cada um de nós vai formando ali na sua forma, na sua vida, no seu consciente, na sua cosmovisão, receitas que você quer usar e que não quer, limites que você quer dar, instruções que você quer dar e que não quer, coisas que você vai tolerar, coisas que os seus filhos vão poder fazer e coisas que os seus filhos não vão poder fazer. E aí a gente começa a achar que, de alguma forma, o mundo precisa acontecer dessa mesma forma. E quando a gente fala de opinião, a gente precisa entender que existem divergências de opinião. E que cada família vai ter a sua estrutura, a sua formação, o seu jeito. Eu não quero falar de ideologia, de gênero, de nada disso, porque assim, é tanta gente focada em falar nisso. A minha preocupação são as crianças, os adolescentes. É deles que eu quero falar. E aí, a gente precisa entender uma coisa. Embora as nossas opiniões, um pode ver TV, um pode ver um tipo de indicação de filme, o outro não pode, meu filho não vai ler isso, meu filho vai usar celular, o meu vai usar celular. Não, o meu não vai ter tela, o meu vai ter tela. O mais importante que a gente entenda é que se a criança, ela é a nossa prioridade, nós realizaremos escolhas em harmonia com a nossa família e com os nossos valores. Isso é altamente libertador, porque eu preciso entender isso. Eu posso não usar o meu método de educar, e ele pode não ser o mais incrível, mais amado, mais aceito, mas é a minha forma, é como eu vou gerir a minha casa, os meus filhos, como pai, como mãe, como tio, como padrinho, como o que você quiser. Eu vou gerir a educação dos meus filhos com base naquilo que eu acredito. Tenha eu cursos ou não, viabilidade de pesquisar, de estudar, de ouvir pensadores, formação na área, mas eu preciso ser fiel aos valores que eu tenho e construir essa formação dentro de casa com base nesses valores. E aí entra uma coisa que é muito importante. Da mesma forma que eu, mãe, pai, família, elejo uma forma de cuidar dos meus filhos, de educar os meus filhos, eu preciso ter a seguinte convicção: as outras famílias elegeram as delas, a forma delas de educar. E se eu quiser me conectar com esse meu filho e fazer dele um ser humano ousado, livre, capaz, competente, inteiro, eu preciso, enquanto pai e mãe, buscar esse mesmo papel. E esse papel começa a se desenvolver quando eu passo a respeitar as outras criações, tendo como base não o certo, não o errado, mas que cada pai e cada mãe está educando com a batalha, com o arquivo, com o conhecimento, com as lutas, com as dores, com a munição que eles têm. E eu preciso respeitar isso. Porque quando eu entro em conflito, eu acabo fazendo com que tudo apareça, menos a criança, que é uma prioridade. Mas a gente só consegue ter esse conhecimento de trazer para a criança essa segurança, de dizer assim, olha, filho, naquela casa, porque a criança traz, tá? A criança fala, olha, meu amigo todo dia come brigadeiro no lanche. Por que eu não como brigadeiro no lanche? Por que eu não levo chocolate? Por que eu levo chocolate e meu amigo leva alface? Por que, entendeu? Desde pequenininho eles começam a nos provocar. E o que a gente precisa entender, e ter isso muito claro, é a minha noção de autovalorização, de saber que eu sou, como mãe, como pai, eu sou o agente educador daquela criança. Eu sou o responsável. Se eu crio dessa forma é porque eu acredito. E aí eu tenho tranquilidade para levar isso para minha criança, para que ela entenda que naquela outra casa o pai e a mãe do Joãozinho estão fazendo da mesma forma. E eu preciso desse respeito, porque quando eu respeito essa singularidade na educação, esse respeito entre as famílias, eu dou para o meu filho uma liberdade, uma segurança de amadurecer, de crescer e de se desenvolver, mostrando para ele desde cedo que o mundo é complexo, que não existe uma verdade, mas que existem muitas, mas que o mais importante é que cada um tenha a sua liberdade de ser autêntico, respeitoso com aquilo que acredita. Uma outra coisa muito importante é que viver com os meus filhos em ousadia,
significa, sobretudo, encontrar o meu próprio caminho para ter uma vida de intimidade com a minha família. Mas eu preciso, antes de tudo, entender que da mesma forma que eu sigo esse caminho, o outro faz a mesma coisa no outro lar, que faz no outro lar, que o outro faz no outro, e no outro, e no outro, e assim constituímos uma sociedade. Mas eu preciso desse respeito, senão eu não tenho como cobrar. Um segundo ponto que ela coloca que eu acho muito importante é diminuir também a lacuna de valores. E aí é onde eu queria mais falar, eu já estou lá mais de 10 minutos falando e eu nem cheguei nisso, que é a aceitação. A Brené Brown, ela trabalha com pesquisas, ela não trabalha com achismos, com diz que me disse, não. Ela trabalha com pesquisas seríssimas aí ao redor do mundo. E aí, numa das entrevistas das pesquisas que ela trabalhou, ela estava trabalhando com grupos de adolescentes sobre a aceitação. E aí, ela começou a levantar hipóteses com esses adolescentes sobre ser aceito. E aí, eles foram colocando várias respostas que, ao ler o livro, você vai ficando simplesmente impressionada como eles têm claro na cabecinha deles o quanto é diferente esses dois aspectos, ser aceito e se encaixar. E aí, a gente passa o nosso tempo querendo fazer coisas incríveis e querendo dar para os nossos filhos os melhores colégios, os melhores livros, os melhores remédios, as melhores roupas, as melhores viagens, para que eles tenham o livre direito de serem amados, aceitos e estejam munidos de tudo o que precisam para ter uma vida significante. E aí a gente acaba esquecendo que existem coisas que são muito mais, coisas não, aspectos e pontos, que são muito mais determinantes na vida de qualquer filho, de qualquer criança, em qualquer faixa etária, do que posses, bens e oportunidades. Os adolescentes que ela entrevistou, e eu não estou falando de 3 ou 4, são muitos, e os que eu já convivi, e aí eu falo da minha história aí de nessa segunda fase, 13 anos de educação, com a primeira fase, mais 5 anos, vamos aí dizer que eu tenho mais ou menos 20 anos circulando ao redor de crianças e adolescentes. Eles têm uma noção muito clara que talvez eu e você ainda não temos, que é a diferença entre ser aceito e se encaixar. Se encaixar é se esforçar, se montar e caber no lugar, sem saber se você é aceito ou não. E ser aceito é ser você mesmo e mesmo assim caber naquele grupo. E aí, eles levantaram várias perguntas e eu queria te fazer pensar um pouquinho sobre isso. E ela resolveu fazer com aqueles adolescentes uma lista de coisas que, depois de muitos debates, eles pensaram em quão difícil é não ser aceito. E aí eles colocaram umas falas assim muito interessantes. Uma delas me fez pensar muito, que um deles disse assim que não ser aceito na rua, na escola, são dores muito grandes para uma adolescência, para uma infância. Mas não ser aceito dentro da sua própria casa, pela sua família, é absurdamente mais difícil e mais dolorido. Não dá para se comparar. E aí eles fizeram alguns relatos ao longo do livro, e eu anotei alguns, e eu queria dividir com você. Quando esses adolescentes falaram sobre não ser aceito em casa, e eles deram exemplo disso, eu pensei tanto, e eu vou te dizer que por horas eu fiquei fazendo um exercício aqui interno para tentar entender que horas eu posso causar essas emoções, esses sentimentos e essas dores nos meus filhos, nos meus alunos, nas pessoas com quem eu convivo. E aí eles disseram assim, algumas das respostas mais marcantes foi que não ser aceito em casa é não atender às expectativas dos seus pais, não conseguir dar conta delas. Não ser tão descolado ou popular quanto os seus pais gostariam que eles fossem. Não ser tão inteligente quanto os seus pais são. Não ser bom como os pais são nas mesmas coisas em que os pais têm excelência. Outra assim que pegou aqui foi o que disse assim, que eles se sentem não aceitos quando eles se sentem envergonhar os pais por não ter muitos amigos, ou por não serem populares ou um grande atleta que se destaque na escola. Outra coisa que pontua que eles não são aceitos são quando os pais não gostam de quem você realmente é.
ou quando eles sentem e percebem que os pais não se importam com o que eles realmente se importam e se interessam. E aí, isso é para pensar num limite e para rever muitas coisas. Por quê? Para trabalhar com clareza o direito que o meu filho tem, que a minha filha tem, de ser ele mesmo, de errar, de não viver sob pressão, de não ser melhor que ninguém. Aquele discurso lindo dele vencer a si mesmo todos os dias, os seus desafios, dele ser autêntico, inteiro e de dizer para ele que ele é amado do jeito que ele é. Todas essas coisas caem por terra quando nós, pais, mães, não conseguimos lidar com as nossas vulnerabilidades. Porque eu digo para o meu filho tudo isso com as minhas palavras, mas ao menor sinal de vergonha, eu deixo informações muito mais claras para eles. E aí, o nosso papel é de alto carrasco mesmo, sabe por quê? Porque eu digo sempre isso. Eu e você, na vida adulta, temos culhões e bagagem suficiente para tentar lidar com as nossas dores. E mesmo assim, nem sempre a gente consegue ser uma ajuda especializada. Imagine uma criança, um adolescente, alguém que ainda está em formação, o cérebro está em desenvolvimento, áreas importantíssimas ainda não estão em plena capacidade. Sinapses formando o tempo inteiro, formando conexões para identificar essa pessoa no mundo. E aí, Priscila, deixa eu te contar o que eu quis dizer com tudo isso. Se eu e você não conseguirmos lidar com o fato que somos humanos limitados, diferentes, na forma de falar, de viver, de físico, rosto, cabelo, alma, sentir, nas competências emocionais, nas nossas habilidades, nós somos autênticos, somos únicos. Se nós não soubermos lidar com isso, nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos sejam quem nós tanto sonhamos para eles. E aí eu não estou falando em sonhar que seu filho vai ser médico, vai passar no primeiro lugar de medicina. Isso aí é direito seu, cada um com o seu sonho. Eu, no meu caso, os meus sonhos são que os meus filhos sejam felizes, livres, leves, que eles tenham uma vida fantástica, que eles viajem. E que se eles não quiserem viajar também, que eles sejam felizes no seu cantinho, dentro da sua casa. Eu só quero que eles sejam inteiros. E aí, quando eu percebi um filho com depressão e no nível tão avançado, isso fez muito mais sentido. Porque aí eu entendi que não importa realmente a faculdade que ele vai cursar, se o coração dele não estiver maduro, suficiente, preparado para sair de casa e enfrentar o mundo todos os dias. E sabe como é que eu faço isso? Sabe quanto eu contribuo para isso? Primeiro, sendo verdadeiro. Crianças e adolescentes em qualquer idade precisam de pais autênticos, vulneráveis. Não é que você vai contar todas as suas dores, todos os seus perrengues. Até pode, se eles tiverem idade, capacidade para entender. Mas é ser sincero, filho, eu não sei essa resposta. Você me dá um tempinho para eu administrar isso aqui na minha cabeça e ver se eu consigo te ajudar? Filho, eu preciso de um espaço. Só um pouquinho, eu vou ali, eu vou pensar a respeito, eu vou me organizar e nós vamos retomar essa conversa. É uma comunicação não violenta, é uma comunicação verdadeira, é uma comunicação sincera, de dizer assim, olha, eu queria muito fazer isso por você, mas hoje eu não preciso, eu não posso. Eu até gostaria, porque eu ia te livrar de uma frustração, eu ia te livrar de um problema, eu não gosto de ver você sofrendo. Mas se eu, filho, passar à frente em todos os seus conflitos, eu vou te incapacitar para ganhar suas próprias batalhas. E aí, a gente precisa pensar muito sobre isso. Não tem coisa que dói mais do que ver um filho frustrado. E você saber que com 2 ou 3 ligações você consegue resolver aquele problema dele. Eu vejo muito isso no ambiente de escola. Eu estou sempre em grupos de adolescentes, de criança. Toda hora alguém me bota num grupo diferente. Eu entro ali e fico caladinha. E para mim acaba sendo um laboratório, porque eu fico vendo
a dificuldade que nós temos enquanto pais, e aí eu vou falar de mim, porque eu estou junto, de deixar que o filho arque com as pequenas consequências das suas atitudes. Tem que entregar um trabalho amanhã, que lindo, tem mesmo, todo mundo fez, só o fulano que não fez. Eu dei 3, 4 dicas para ele tentar lembrar e se organizar, ele não fez. Ele já tem idade, ele já está na adolescência, está quase indo para a faculdade. E aí, eu vou correr, vou pedir para os amigos, vou botar ele em algum grupo? Não. Da primeira vez eu vou avisar, eu vou lembrar. Da segunda eu vou sinalizar e não vou fazer. E na hora que ele tiver que arcar com consequência daquela nota que ele perdeu, tiver que estudar dobrado para recuperar, ele vai pensar muito bem. E isso vai trazer para ele resiliência, força, organização e senso de valor. Mas até isso é difícil. Sabe por quê? Porque nós pais não queremos ter um filho que tire nota baixa. Não queremos ter um filho que não é o mais brilhante. E aí a gente sai podando caminhos, cortando coisas, usando os grupos de WhatsApp para resolver a vida dos filhos. E aí, de repente, o mundo está ali, eles têm tudo. E aí eles têm quase tudo. Menos anticorpos emocionais, inteligência emocional para lidar com as batalhas que eles têm que arcar. Não tem como eu querer que o meu filho seja livre e se ame e se aceite, primeiro, se eu não consigo fazer esse movimento por mim. Claro que para nós vai ser muito mais difícil. Tem coisas que a gente só vai aprender com muita ajuda, muita leitura, muita meditação, terapia, atividade física, porque, ó, gatilho em cima de gatilho, armazenado, assim, quase que se puxar, explode, nunca mais cabe. Sabe guarda-roupa? Aquele guarda-roupa bagunçado, que você coloca tudo, fecha a porta, coloca tudo, fecha a porta, coloca tudo, fecha a porta. De repente, você colocou uma meia, a porta abriu, caiu tudo. E aí você fala assim, meu Deus, como que pode uma meia ter feito essa bagunça? Não. A meia foi a gota d'água. A bagunça ali, emocional, eu fiz dentro de mim, armazenei. Desde a minha infância, está aí até agora, eu não quero mexer. Agora com eles, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Nem precisamos ser tão rígidos quanto as outras gerações. Nem tão duros, nem tão exigentes. Mas também não precisamos, de forma alguma, impedi-los de ouvir não, arcar com consequência, ter conversas difíceis, sabe? E são difíceis para eles, mas também são difíceis para a gente. Eu me pego em cada saia justa aqui. Tem hora que eu escuto umas coisas assim, eu falo assim, mas foi eu que te ensinei isso. E aí eu escuto assim, me ensinou, mas não está fazendo, porque você me ensinou isso, mas eu vi que você fez isso diferente do que você acredita. Você está sendo sincera, mamãe, com o seu coração, fazendo tal coisa que você não acredita para agradar alguém? E aí eu tenho que dormir com esse barulho, falar, filho, você tem razão. Às vezes é uma crítica um pouco mais dolorida, mas dentro, se por um lado a gente fica meio desenchavida, sem saber como lidar com essa contrariedade, do outro a gente pensa e fala, caraca, tá dando efeito, tá aprendendo, ele vai ser uma pessoa melhor. Olha, tem funk político aqui na minha janela, na hora de eu finalizar meu vídeo, mas tudo bem, eleições 2024. Eu amo esse movimento, tá? Mas eu quero que você pense a respeito disso e se isso fez sentido para você, se você quiser ouvir mais desse tipo de conteúdo, eu amo falar sobre isso, sobre educação de filhos, sobre formação de caráter. É só você me chamar e a gente troca, tá bom? Mira aqui comigo. Para filhos livres e educados emocionalmente, com inteligência para seguirem os seus próprios caminhos, nós precisamos ser pais que acreditam em si mesmos e que guardam os seus valores e a sua autovalorização com unhas e dentes. A gente precisa se ajudar mais, se criticar menos, tá bom? Fez sentido para você? Compartilha com um amigo, pode ser que ele goste. E me ajuda também, né? Tem tanto canal aí, mas eu tô só começando. E aí, se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, é só me chamar. Eu tô aqui, tá bom? É isso aí. Mira aqui comigo. Boa noite.